vocês estão? Eu tenho certeza que maravilhados com os ensinamentos adquiridos até aqui, não é mesmo? Bom, na aula 6, nós aprendemos sobre 2 tópicos do que submissão não é, e eles foram: submissão não é uma posição de inferioridade e submissão não é um sinônimo de obediência. Se você não assistiu essa aula ainda, eu te recomendo assisti-la. E se você também ainda não assistiu às aulas anteriores, faça isso antes de assistir essa, ok? Porque hoje, na aula 7, nós falaremos de mais um tópico e último sobre o que submissão não é e mais alguns assuntos. E eles são: o último tópico, submissão não é o mesmo que concordância. E nós também falaremos sobre submissão envolve sofrimento e Jesus, o maior exemplo de submissão. Então pega aí o seu material, sua Bíblia, seu caderno, suas anotações e vamos seguir em frente. Submissão não é o mesmo que concordância. Nós temos aprendido desde a primeira aula que submissão é o do coração, é uma decisão, é um posicionamento somado com um comportamento. Se formos pensar sobre esse tópico, submissão não é o mesmo que concordância, nós poderíamos dizer que seria muito fácil nos submeter a algo que nós concordamos 100%. Isso é óbvio, isso é muito natural. Se nós concordamos com algo ou com uma missão que nós estamos debaixo, nós estamos sob, fica fácil segui-la e apoiá-la, mas e quando um líder ou alguém de uma posição de autoridade sobre nós apresenta algo que não concordamos 100% ou simplesmente não concordamos com nada, o que nós fazemos? Nós aceitamos e seguimos em frente facilmente, não é? Com certeza não. Quando isso acontece, a nossa mente pensa, a nossa mente raciocina e em segundos surgem frases como: e se fosse assim? E se fosse assado? Eu faria diferente. Eu acho que isso poderia ser de uma outra forma, não é mesmo? Bom, tá tudo bem pensar dessa forma, tá tudo bem ter pensamentos diferentes, tá tudo bem não concordar com algumas coisas, até porque nós somos seres racionais, somos inteligentes e pensantes. Porém, qual que é o nosso posicionamento diante disso? Será que podemos expor o que pensamos para uma autoridade? Claro que podemos, desde que solicitada com muita educação e entendendo o tempo e o modo de fazê-los. Mas e se mesmo expondo a nossa opinião, a decisão é tomada e não é nada daquilo que nós concordaríamos? O que a gente faz? Bom, aí entra a submissão. Quando existe a submissão, quando existe o coração submisso, ele simplesmente se rende. Ele entende que há um respaldo espiritual por trás disso, ou que há uma autoridade estabelecida e simplesmente se entrega. Ele continua servindo a visão, como se a decisão tivesse sido tomada por ele mesmo. Nos lábios dele não haverá: não vai dar certo, eu vou fazer, mas eu tenho certeza que vai dar problema. Não, ele não faz isso. Quando nós temos um coração submisso, nós tiramos a camisa escrita minhas opiniões e vestimos a camisa escrita nossa visão. E mesmo que alguém chegue para nós para conversar, alguém que também não concordaria, para alimentar essa discórdia, no sentido de não concordar também, esse coração submisso diz: o meu coração está submisso a essa visão e farei de tudo para que ela se cumpra. Difícil? Sim. Mas quem disse que se submeter a princípio é fácil? Em 1 Coríntios, no capítulo 1 e 10, eu vou ler na versão NVT e diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Neste texto, Paulo está exortando a igreja de Corinto acerca de uma divisão que estava acontecendo na igreja. Eu tenho certeza que uma divisão
sempre vai começar com uma discordância. Ou seja, quando dentro de uma visão alguém decide ficar vestido com a sua camisa, minhas opiniões. A Bíblia nesse texto está falando para pensarmos e falarmos as mesmas coisas. Isso diz respeito à disposição de mente. É estar disposto a abrir mão dos seus pensamentos por uma causa maior. Então, sim, eu posso me submeter sem concordar. Porém, a partir do momento que decido me submeter, o meu coração entra em concordância. Amém? Nós vamos ver o segundo tópico de hoje e diz: submissão envolve sofrimento. Se formos pensar naquilo que nós acabamos de aprender, a submissão realmente não é fácil. Envolve sofrimento, renúncia, porém ela produz amadurecimento na nossa vida cristã. A partir do momento que decidimos abrir mão da nossa opinião por uma causa, por uma visão, estamos deixando de lado o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa razão e a nossa vontade. Jesus é o maior exemplo disso. Ele foi aperfeiçoado nas coisas que sofreu. E nós vamos ver isso. Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 9 e 10, dizem assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menos que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Em Hebreus, no capítulo 5, versículos 7 e 9, diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna por todos os que lhe obedecem. Se pensarmos nesses dois textos, Jesus mesmo sofrendo, você conhece a história de Jesus, até mesmo no cinema, na Paixão de Cristo, na Paixão de Cristo nós conseguimos perceber e ver um pouco daquilo que Jesus sofreu. Um pouco sim, porque a Bíblia diz que ele sofreu grande tormento e o filme não foi capaz ainda de demonstrar para nós o tamanho do sofrimento. E mesmo assim, ele decidiu obedecer e se submeter ao Senhor. Em Mateus 26, 38 e 39, ele foi sincero e abriu seu coração e expôs a sua vontade. E está escrito assim: então ele disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aí ele vai para frente, o texto fala que adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós percebemos nesse texto que Jesus não queria morrer. Ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então nós percebemos que a alma de Jesus estava profundamente triste. Ele estava em agonia. A Bíblia diz, no texto de Lucas 22 e 44, que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca suei sangue por um sofrimento. Ele teve que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Eu acrescento que esse sofrimento permitiu que ele pudesse salvar a todos que decidissem obedecê-lo. Conseguimos perceber que quando Jesus decidiu se submeter, dizendo: seja feita a sua vontade, ele estava sofrendo com essa decisão. Quando decidimos nos submeter, abrir mão da nossa vontade, certamente também sofreremos. Porém, seremos recompensados com um amadurecimento.
Lemos no texto que Jesus foi aperfeiçoado com o que sofreu. Significa que ele amadureceu em meio ao sofrimento. A gente, como filho, entende muito bem isso. Nós, quando éramos crianças e adolescentes, quando precisávamos nos submeter aos nossos pais, nós, a princípio, não gostávamos muito, nós não entendíamos na hora, ficávamos chateados, mas entendíamos que precisávamos nos submeter, senão a cinta ia cantar. E a gente se submetia àquilo, às vezes até por medo, por ser criança, enfim. Mas se a gente for analisar a nossa vida, nós, em tudo que nós passamos, nós conseguimos perceber que há amadurecimento, amadurecemos. Em muitas coisas da nossa vida também, no nosso trabalho, nós entendemos a causa do trabalho e falamos, ok, não seria como eu gostaria, mas eu vou me submeter a isso porque eu entendo a autoridade. Isso nos traz amadurecimento. Porém, as pessoas que não entendem isso, que não se submetem, não crescem espiritualmente, porque não passam pela pressão, não suportam o sofrimento e abandonam a adversidade na primeira oportunidade que encontram. Se a gente for pensar sobre Jesus, se ele tivesse abandonado naquela hora e falou assim, Deus, passa de mim esse cálice, tô indo, não aguento mais, o que seria de nós? O que seria da nossa vida? Onde nós estaríamos hoje? Mas graças a Deus que ele se submeteu até o fim. Se analisarmos os comportamentos dessas pessoas que não se submetem porque não querem sofrer, nós vamos ver que a parte que realmente está livre delas não é outra senão a carne. Ou seja, não dão lugar ao eu. Não crescerão espiritualmente. Se a gente lembrar das aulas das outras matérias, nós aprendemos lá que nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós habitamos um corpo. E se somos seres espirituais e somos a imagem e semelhança de Deus, nós podemos ser como Jesus, nós podemos fazer aquilo que ele fazia e nós podemos nos submeter. Isso vai gerar para nós amadurecimento, isso vai gerar para nós aperfeiçoamento. Isso vai gerar para nós crescimento espiritual. Nós não queremos ser cristãos que ficam da mesma maneira. Não, nós queremos ser cristãos que a cada dia crescem, se aperfeiçoam, se amadurecem. Nós queremos ser provados, nós queremos ser experimentados no Senhor. Eu ouso dizer, inclusive, que as pessoas que não gostam de submeter ou não querem submeter na vida em si também não crescem como humano, não crescem naturalmente, não crescem em família, não crescem em profissão, porque simplesmente não estão dispostas a se submeter a coisas simples que a tiram da zona de conforto. Bom, e para encerrar essa aula, nós vamos falar sobre o último tópico, que é Jesus, o maior exemplo de submissão. E esse tópico possui alguns subtópicos e nós vamos falar sobre eles agora. Submissão a Deus no plano da redenção da humanidade. Nós já vimos esse texto, que é do Mateus 26, 39, nesse tópico anterior que nós falamos sobre o sofrimento. Jesus, ele fez uma oração pedindo que se fosse possível, passasse dele esse cálice, mas ele decidiu fazer a vontade do Pai, porque ele entendia que existia uma causa maior, que era a humanidade ser salva. Então ele abriu mão da sua vontade momentânea para que a vontade do Senhor eterna fosse feita. Graças a Deus por isso, porque por conta dessa obediência, por conta dessa submissão, nós estamos aqui vivendo uma vida abundante no Senhor, amém? Nós vamos ler o texto de Filipenses no capítulo 2, versículos 5 a 8 e diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediência até a morte de cruz. Você pode falar assim para mim: Sabrina, para Jesus foi muito fácil submeter, ele era Deus. Não, a Bíblia diz
que ele veio como homem. E como homem, ele se submeteu até o fim. Como homem, ele abriu mão da sua vontade. Como homem, ele decidiu ter um posicionamento de obediência. Então, se ele pôde, nós também podemos. Se ele fez, nós também podemos fazer. E se ele realizou, nós também podemos realizar. Jesus também foi submisso aos seus pais. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 51, diz assim: E desceu com eles seus pais para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Você, jovem que está me assistindo, que ainda não é casado, não tem a sua família, e que mora com seus pais, aprenda como Jesus. Ele também era submisso aos seus pais. Muitas vezes você pode até não entender momentaneamente, não entender de imediato, mas saiba que os seus pais são autoridades instituídas por Deus para que você viva em segurança e obediência. Claro que você já aprendeu que se essa submissão não fira os princípios e os valores da palavra do Senhor. Jesus era submisso às autoridades civis. Em Mateus, no capítulo 17, nos versículos 24 a 27, diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus aqui mostra que naquela época era necessário pagar impostos e ele pagou os impostos. Hoje nós temos uma lei que rege o nosso país e o nosso país também possui impostos. Então, como Jesus, nós precisamos também cumprir a lei. Se os impostos precisam ser pagos, nós cristãos pagamos impostos. Você que é empresário, micro, macro, grande empresário, você pode até falar assim, mas muitas empresas só negam impostos, o percentual é muito grande, não tem como. Se eles sonegam, por que eu não posso sonegar? Todo mundo faz isso. Aí a gente tem que lembrar da frase da nossa mãe que dizia que nós não somos todo mundo, né? Nós somos cristãos e cristãos cumprem princípios. E se os princípios da lei do nosso país dizem que precisamos recolher os impostos, que precisamos pagar as taxas, nós fazemos isso porque nós entendemos que servir Jesus é cumprir princípios espirituais, mas servir Jesus também é cumprir os princípios que regem nosso país, as leis do nosso país. Amém? Jesus era a vontade de Deus expressa na terra. E se ele se submetia, quanto mais nós, filhos, devemos também ser submissos. Em Hebreus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3, diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós precisamos aprender com o nosso Mestre Jesus. Ele desde pequeno foi submisso, obediente e entendia que isso era saúde para ele. Precisamos entender que Jesus, sendo homem, foi submisso até o fim. E se somos a imagem e semelhança dele, seres espirituais, também podemos ser submissos. Que a gente tire a nossa camisa de
minhas opiniões, e que nós vistamos a camisa que Jesus também vestiu na cruz, escrita nossa visão. E a nossa visão sempre será reconciliação dos perdidos, ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Amém? Um grande abraço e sejam abençoados na prática dessa palavra. Tchau, tchau!